Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de trabalho de conclusão de curso, disciplina de TCC. Hoje nós vamos estar vendo 4 tópicos, tá bom? Nessa aula, conforme os acadêmicos forem entrando. Eu peço, pessoal, para que vocês aceitem aquele convite que eu fiz do Meet, enviado no e-mail de vocês, porque aí vocês não precisam ficar solicitando a entrada aqui na aula, entendeu? Se vocês aceitarem o convite que foi feito, assim que notificar, né, para vocês aí, o link é fixo também, né? Vocês só entram na hora sem precisar solicitar e aí a aula acaba fluindo um pouco melhor, tá bom? Nós vamos ver 4 tópicos hoje na aula. A primeira questão do prazo, com o orientador, o orientando e o relatório de frequência, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de relembrar vocês, né, que existe um site onde está todas as informações referentes ao PCC, onde vocês podem estar pegando todos os documentos que precisam, tá? Vendo o andamento, como é que funciona, o regulamento, tudo mais, tudo disponível. Estou compartilhando novamente para quem ainda não conhece. Nesse site, a gente tem várias informações, inclusive a questão dos prazos. Como eu falei para vocês, os prazos que eu passei na última aula, eles eram temporários, né? Eles poderiam estar sendo modificados, né? Porque ele ainda ser aprovado pelo colegiado do curso. Pois então, o colegiado já aprovou e aí nós temos então os prazos definitivos para a apresentação dos TCCs, tá bom? Então, como eu falei para vocês, os TCCs eles vão acontecer em 2 momentos, um agora na metade do semestre e o outro no final do semestre. O que vai acontecer na primeira metade do semestre, ele vai acontecer de 22 de setembro a 24 de setembro. Vai ser a primeira execução das bancas. Então, as pessoas, né, por exemplo, a Tainá, que falou que já está bem adiantada mesmo, que já tiver a possibilidade de defender o TCC nesse prazo, já vai ser dada essa oportunidade, tá bom? O prazo final eu tinha estabelecido como hoje, né, para entrega, amanhã, na verdade, para entrega do relatório, do registro de formalização. Alguns de vocês já mandaram, né? Eu vou até estar confirmando aqui quem já mandou para mim, que foi, deixa eu dar uma olhada aqui. O Júlio, o Tiago, Giovanni, João Pedro, Tainá, Amanda e o Marcelo. Esses já mandaram esse registro de formalização do TCC. Eu vou estar colocando eles no SEI amanhã cedo, né? Para vocês já estarem assinando, tá bom? E os demais que ainda não fizeram, eu aumentei o prazo para 1 semana, tá bom, pessoal? Como a gente mudou as datas com o pessoal do colegiado, algumas datas, então eu aumentei esse prazo para que vocês possam concluir até semana que vem, tá bom? O prazo era amanhã, Roniel. Aí eu aumentei mais 1 semana para quem não fez ainda, tá? Esse é o documento que vai fazer com que vocês possam formalizar o TCC de vocês. O próximo prazo é para quem for defender logo agora, né? Na primeira data das defesas. Então tem até dia 27 de agosto para se inscrever no link. Esse link vai estar sendo disponibilizado, né? Divulgado através de um edital. E aí quem quiser já defender logo nessa primeira sessão, já vai se inscrever nesse link até no máximo dia 27/8, tá? Aí tem alguns documentos que eu vou estar explicando depois também, que eles vão ser necessários para requerer nessa defesa. E aí esses documentos vão ser até dia 3 de setembro. E o pessoal que for já apresentar o TCC, agora nessa primeira remessa, logo no finalzinho de setembro, essa galera tem que entregar até dia 8 de setembro o TCC pronto, finalizado para todos os membros da banca, tá bom? Então essa é a primeira leva. E aí as defesas vão acontecer entre 22 de setembro e 24 de setembro. E aí o pessoal que defender nessa leva vai ter até o dia 8 de outubro para entregar o TCC já corrigido, porque a banca, na maioria das vezes, ela solicita, né, algumas correções. Então você tem até o dia 8 de outubro para entregar a sua versão final do TCC para a biblioteca. Tá bom? E aí entra a segunda remessa, que são essas datas em azul que vocês estão vendo.
quem for defender até o final do período, lá no finalzinho do período, desse semestre, vai ter até o dia 11 de outubro para se inscrever na segunda remessa de defesas. Vai ter até o dia 12 de novembro para entregar a documentação requerendo a formação da banca. Vai ter até o dia 15 de novembro para entregar o TCC, a versão final do TCC, aos membros da banca. E a sessão de defesas vai acontecer entre 29 de novembro e 1º de dezembro, tá bom? E aí vai ter no máximo até o dia 15 de dezembro para entregar o TCC já corrigido para a biblioteca, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta acerca das datas, dos prazos? Se tiver, só levantar a mão, tá bom? Beleza. Então, agora nós vamos ver a questão do co-orientador, tá bom, pessoal? Co-orientador, que é um dos agentes do nosso estágio, do nosso TCC. Aí, como eu falei, todas as informações estão aqui no site, tá? Vai estar aqui em agentes. Semana passada a gente falou do orientador, hoje eu vou falar para vocês do co-orientador, certo? Bom, co-orientador ou co-orientadora é admitida em regime de co-orientação, desde que formalmente acordado entre os envolvidos, ou seja, os estudantes e os orientadores, com a coordenação do curso, e isso vai estar no anexo K, tá, que eu vou disponibilizar para vocês, devendo o nome do co-orientador constar em todos os documentos, inclusive no trabalho final. Então, vamos lá. Digamos que vocês querem ter um co-orientador no trabalho de vocês. O que é um co-orientador? É um professor que irá auxiliar na escrita do seu TCC, juntamente com o orientador. Vai orientar em regime de co-orientação. Então, você tem a figura principal, que é o orientador, e a figura secundária, que é o co-orientador. Em que casos geralmente isso acontece? Isso acontece geralmente em casos que nós temos alguma área de estudo que é contemplada por um profissional externo, que nem todos os professores da FTO lá, eles têm afinidade com aquela área. Ou quando você conhece algum professor que pode contribuir de uma forma muito grande na orientação do seu trabalho, mas ele é externo, ou até do próprio FTO, e você queira, assim, a participação dele na escrita desse trabalho. Então, você pode, sim, estabelecendo essa orientação com ele, tá? Lembrando que tanto vocês quanto o seu orientador tem que estar acordado em relação a isso. Não adianta só você querer um co-orientador chegar e falar assim, meu co-orientador vai ser tal, e o seu professor orientador não aceitar. Não adianta nada, né? O professor orientador está falando uma coisa, e aí vem outra pessoa, um terceiro, e fala outra totalmente diferente, né? E aí acaba não dando muito certo. Então tem que ter o quê? Uma similaridade, né? Uma paridade entre os dois. Então é interessante que ambos eles estejam de acordo com essa questão. E também não adianta nada o professor orientador escolher alguém que você não conhece, ou alguém que você não tem afinidade, que você não tem certo tipo de... não trabalha bem com essa pessoa, né? E ele quer impor. Então aí não adianta também, né? Até porque o trabalho de conclusão de curso é seu, é uma coisa marcante na sua vida, e a pessoa que vai estar trabalhando em parceria com você na construção dele tem que ser alguém que você esteja de acordo. Então, é importante que ambos estejam de acordo com essa questão e também a coordenação do curso, tá bom? E esse anexo K depois a gente vai estar disponibilizando para vocês, para quem tiver interesse. Certo? E o nome desse orientador vai aparecer em todas as etapas do seu trabalho, tá bom? Tem que estar até na apresentação da banca, no slide da banca, na versão final, tem que estar lá o seu nome, o nome do professor orientador e o nome do professor co-orientador, tá bom? Bom, em caso de demanda de orientação em área-tema que não sejam contemplados pelo corpo docente do curso, ou seja, áreas de estudo que não são contempladas pela formação dos professores que fazem parte aqui do curso da computação, os professores da computação, a orientação para o profissional de outro curso, da biologia, agronomia, muita gente vai fazer um trabalho de TCC
que ele é interdisciplinar, ele é, por exemplo, um projeto da área de computação, desenvolvimento de software, voltado para a agricultura. Então, ele envolve outros profissionais. Então, ele pode estar pegando um orientador de outro curso, sem problemas, de outra área. Ou até externo ao FTO, tá bom? Desde que o colegiado do curso aceite, né, essa orientação de um orientador externo, tá? E esse orientador externo também tem que aceitar, tá bom? E ele tem que seguir as normas e deliberações do FTO para fazer essa orientação, tá? Então, quando o seu orientador, seu co-orientador, seu possível co-orientador, ele aceita, né, essa questão de ser seu co-orientador, ele tem que automaticamente, tacitamente, né, aceitar todas essas regras de orientação do professor, do próprio FTO, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, né, pode estar colocando aí no chat ou pode estar levantando a mão também, tá bom? Então, essa é a figura do co-orientador, a possibilidade de estar exercendo essa função. Agora, nós vamos tratar da questão as regras que vocês têm que seguir como orientandos de TCC, né? Então, nós temos aqui no mesmo site, né, os agentes, nós temos aqui a figura do orientando de TCC. Bom, quais são os deveres do orientando? Primeiro, formalizar o processo de trabalho com a supervisão de TCC, em conformidade com as áreas do curso e disponibilidade de professores para orientação. Então, esse é o primeiro dever. Como é que vocês vão fazer essa formalização? Através desse documento que eu já pedi para vocês, que é o registro de formalização do TCC, que já está como prazo, né, quase acabando aí para vocês entregarem esse documento. As orientações sobre como preencher esse documento, como enviar, elas foram dadas na aula passada. Quem perdeu, né, quem porventura perdeu, pode estar indo lá no Google Sala de Aula, que a aula está gravada e disponibilizada, tá bom? Então, essa é a primeira função de vocês, formalizar esse TCC. Bom, vocês têm que cumprir e fazer cumprir as normas, os prazos e as condições e os modelos estabelecidos no regulamento em suas complementações, tá? O regulamento está disponível já nesse site também. Aqui embaixo, pode clicar no link ou em vários outros locais do site. Tem esse regulamento disponibilizado. Então, vocês podem dar uma lida lá, no que quem quiser já adiantar, ver como é que funciona tudo. E vocês têm que cumprir as normas desse regulamento, tá? Os prazos eu apresentei para vocês mais cedo, agora no começo da aula. Quem quiser dar uma olhada também pode estar vendo nesse site, ou voltando na aula gravada depois, para ver certinho, tá bom? Então, para cumprir os prazos. Os modelos pré-estabelecidos, a gente vai estar passando todos os modelos para vocês. Regras, complementações, tudo que for desse regulamento do TCC, vocês têm que estar cumprindo e fazer cumprir essas regras e normas, tá bom? Para vocês cumprirem as normas, vocês têm que conhecer o regulamento de TCC, certo? Que também está disponível nesse site, pode estar clicando também nesse link, né? E eu estou aqui, ao longo de todas essas quintas-feiras, exatamente para isso aqui, ó. Solicitar informações a eles pertinentes. É tudo aquilo que vocês precisarem saber, que tiverem dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês em dirimir essas dúvidas, tá bom? Certo. Bom, vocês têm que frequentar as reuniões convocadas pelo coordenador do curso. Sempre que o professor Rogério convocar vocês para tratar das questões de TCC, vocês têm que se apresentar. Toda vez que o teu professor orientador convocar você para se reunir, para orientação, para ver algum detalhe, vocês têm que se apresentar também. Ou todas as vezes que eu convocar vocês também para se reunir, para tratar do TCC, vocês devem frequentar essas reuniões, tá bom? Inclusive, umas dessas reuniões são nossos encontros toda quinta-feira, às 7 horas. Vocês têm que cumprir o plano e o cronograma estabelecido pelo professor orientador. O professor orientador vai estabelecer metas para você, vai te dar prazos para você fazer as atividades do TCC, vai cobrar a correção do seu trabalho. Então, você tem que cumprir com esse plano, com esse cronograma e não deve ficar atrasando, né? Porque isso vai influenciar diretamente também lá no final na sua nota. Você tem que atender às orientações do professor orientador. Se o professor orientador te falou para fazer determinada coisa no seu trabalho, você tem que acatar. Ele está ali para te orientar, entendeu? Então,
você não pode ficar ignorando as correções que ele faz e fingindo que ele não mandou, ou indo para o contrário, tá bom? E se por um acaso você não concordar com aquilo que o teu orientador está traçando para o seu trabalho, talvez seja importante, então, você apresentar a solicitação de mudança de orientador, tá bom? Caso não haja diálogo, né, o seu trabalho esteja tomando rumos que você não queira, aí você pode apresentar essas questões para mim como supervisor e a gente pode estar vendo a possibilidade de alteração do orientador. Vocês têm que comparecer pelo menos 75% das orientações de TCC, e se não comparecer, isso implica reprovação, tá bom? E ausências superiores a 25%, certo? Aí, então, se você faltar mais de 25%, né, não for presente em 75% pelo menos, você pode ser reprovado, tá bom? E essa presença das orientações, ela é comprovada mediante assinatura do relatório de frequência no anexo G, tá bom? Que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho. Como é que funciona esse documento. Vocês têm que prestar informações semanalmente ao professor orientador. Então, quando vocês apresentam o registro de formalização do TCC, vocês informam lá, né, qual é o dia da semana e qual horário você vai se encontrar com o professor orientador, de forma remota. Então, você tem que ir lá prestar as informações para ele semanalmente, tá bom? Sobre o andamento do seu trabalho, né, o que você fez, apresentando as novas etapas, apresentando as correções que ele requisitou, tá? Então, é importante vocês marcarem essa presença. É função de vocês também providenciar a cópia de TCC aos membros da banca avaliadora. Então, faltando 15 dias, no máximo, faltando 15 dias para a sua banca, você tem a obrigação de entregar as cópias do TCC para as pessoas que vão fazer parte da tua banca, para que eles tenham 15 dias para ler, corrigir e avaliar o seu trabalho, tá? Então, você vai entregar ao seu professor orientador, juntamente com uma declaração chamada Declaração de Autoria de Trabalho, assinado, e aí, então, o professor orientador vai mandar o e-mail enviando esse TCC para todos os membros da banca, tá? Então, vocês precisam fazer essa questão. Então, vocês vão providenciar e entregar as cópias definitivas do trabalho também no prazo definido, depois de efetivadas as correções solicitadas pela banca avaliadora. Então, como eu falei para vocês, geralmente, a banca avaliadora, ela apresenta coisas que você precisa corrigir no seu trabalho. E aí você tem, depois da banca, no máximo 15 dias para corrigir e entregar a versão final corrigida para a biblioteca, tá bom? Vocês precisam respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos de livros, sítios da internet, que é no caso sites, né, que também é utilizar o termo sítios, sites da internet, entre outros, evitando todas as formas e tipos de plágio acadêmico. O que é o plágio? Você utilizar algum texto que não é seu, alguma imagem, algum artigo, qualquer trecho que não é seu, que não é de autoria sua, e usar isso no seu trabalho como se fosse seu, né? Vocês sabem, né, tiveram a disciplina de metodologia científica, quando você vai utilizar parte de algum artigo, de algum texto, alguma imagem, que não seja produzida por você, de autoria sua, você tem que fazer isso de forma referenciada, citando e referenciando o seu trabalho. E se for identificado qualquer tipo de plágio, né, acadêmico, copiar o trabalho do colega, copiar algum trecho da internet, copiar algum trecho de algum livro, artigo, sem as devidas citações e referências, isso é plágio e o seu trabalho vai ser cancelado, vai ser anulado, e você vai sofrer as penalidades dessa questão, tá? Pessoal, vocês estudam numa instituição pública, né? E os custos relativos à elaboração, né, do seu trabalho, apresentação, entrega final do TCC, vão ficar todas a cargo de vocês, tá bom? O IFTO, os professores, eles não arcam com nenhum tipo de gastos referente à encadernação do trabalho, a entrega dele em CD, ou qualquer outro tipo de gasto que vocês tenham durante a elaboração do seu trabalho, tá? Então, todo o financiamento da elaboração do seu TCC é feito por conta de vocês, tá bom? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode estar colocando aí no... Pode falar, Lu Anderson. Boa noite, professor. Só uma perguntinha assim, é porque sobre a parte lá da ficha lá de formalização, né, do certo. TCC. Uhum.
A gente pode colocar uma certa data, né? Mas aí pode acontecer algum imprevisto e não cair no dia lá que tá, né? Aí eu queria saber se tem algum problema isso acontece, se isso acontecer. Tipo assim, claro, vai anotar o dia e tal, para no final entregar todas as reuniões que aconteceu. Sim. Então, não tem problema, viu? A gente estabelece um dia da semana em um horário para que vocês realmente tenham na carga horária do professor isso definido, né? Então, porque pode ser o professor pode alegar assim, não estou tendo tempo, mas se ele aceitou a sua orientação de TCC, significa que ele tem um horário disponível na carga horária. E esse horário de 1 hora tem que estar lá registrado. Então você tem direito àquela 1 hora do professor a estar vendo essa questão. Ah, mas se por algum motivo o professor precisar, ou você precisar mudar esse horário algum momento, né, em fazer em outro horário, não tem problema, desde que acordado entre as duas partes, professor e orientador, vocês podem estar fazendo em outro momento fora aquele registrado, e aí vocês registram com a data certinha lá, que aconteceu de fato no documento que a gente vai ver das frequências, tá bom? Pode colocar só a data e o assunto, né? Que é Isso, a data, a hora, né? E o assunto que foi isso. tratado ali no momento, né? A gente vai ver esse documento certinho daqui a pouco, é o próximo tópico, e aí, aí a gente vê certinho esses detalhes do que vai colocar lá de data, hora e o termo, tá bom? Beleza, tem um modelo então, né? Tem o modelo já, tem o modelo pronto e disponível para vocês. Ah, beleza. Tranquilo. Amanda? Professor, no meu caso, eu não coloquei, não especifiquei a questão da data e nem o dia. Eu só coloquei que vai ser feito reuniões semanais via Google Meet ou WhatsApp, só isso, mas não especifiquei. No meu caso, eu vou ter que refazer novamente e enviar? É importante, Amanda, porque aí você vai ter que combinar com o professor para ele tem que afirmar, né, qual é o dia e horário que tem disponível para você, entendeu? Então, é um documento que vai formalizar essa questão. Não pode ficar em aberto. É 1 hora semanal, né? 1 hora semanal. Tá bom. Beleza. Mais alguém, pessoal, tiver alguma pergunta, é o momento. Beleza, então vamos para o último tópico da aula de hoje, que é o relatório de frequência. Realmente esse que o Luanderson até comentou, tá? Inclusive, ele está disponível também já no site, tá? Se vocês quiserem de documento, pessoal, vocês vão lá no início do site, eu passei no chat, eu vou passar novamente, só um instante. Vou passar no chat aí para quem ainda não conhece o site. Ah, sim, bacana. Ó, o Roniel está falando que publicação de artigo. O meu será um artigo na revista Sítio Novo. Pode sim, viu? Inclusive, a gente vai ver em aulas posteriores como é que funciona, quais são as modalidades de TCC que você tem que fazer, né? E pode ser sim por artigo, desde que, eu já vou adiantar alguma coisinha, porque ele comentou, desde que esse artigo já tenha sido aceito ou publicado em alguma revista, tá bom? E aí a gente vai ver artigo só feito, sem ter sido aceito, né, não vale. Aí a gente vai ver os detalhes certinho de como funciona essa questão das modalidades de TCC em aulas posteriores, tá bom? E aí nesse site, pessoal, que eu falei para vocês, ó, tem aqui o campo documentos ao acadêmico, que vai ter todos os documentos que vocês vão estar precisando utilizar ao longo do trabalho de vocês, tá? Aí tem aqui o anexo G, que é o relatório de frequência, tá bom? Que é o anexo G, relatório de frequência. Bom, este documento, ele serve para registrar e comprovar os encontros semanais entre você e seu orientador, certo? Então, vocês vão fazer nesse documento ao longo do semestre. Conforme vocês forem se encontrando com o seu orientador, vocês vão registrando esses encontros lá nessa ficha de frequência, tá? Que é o que vai comprovar que, de fato, você e seu orientador tiveram os encontros semanais. E esse documento, ele vai ser necessário quando você for solicitar requerer a banca, tá bom? E ele deverá ser preenchido e enviado ao supervisor do TCC pelo e-mail, né, pelo meu e-mail. E para que eu coloque esse documento via SEI, e aí você e o seu orientador vão assinar por lá, tá? Então vocês vão preencher esse documento e eu que vou estar fazendo ele pelo SEI. Pode falar, Giovanni. No caso assim, professor, igual você fica pegando os documentos em PDF e colocando no SEI, na hora que você manda, por exemplo, o meu orientador é o professor Paulo. No caso,
Quando você pega esse documento, coloca no SEI, aí você manda tipo a notificação para mim e outra para ele assinar, é? Exatamente assim. Ah, tá certo. Que ele recebe um aviso quando tem alguma coisa para ele preencher, né, também? Exatamente. A mesma mensagem que eu mando para você avisando, ó, vai lá, clica no link e assina, ele recebe também. E ele é melhor ainda, porque ele recebe uma notificação dentro do SEI. Mas não é todo que professor que acessa o SEI sempre, né? Então eu mando a mensagem no WhatsApp também. A mesma que eu mando para você, eu mando para ele. Correto, obrigado. Beleza. Aí, pessoal, o modelo está aí disponível, tem tanto em PDF, tá? Quanto em editável DocX, para vocês baixarem e preencher. Aí, como que funciona? Eu vou pegar já o editável, porque ele já está sem os outros cabeçalhos. Aqui, ó. Vai ter o nome de vocês completo, o nome do orientador de vocês completo, a data do encontro, o horário em que aconteceu o encontro, qual foi a atividade desenvolvida, qual foi o local e a assinatura sua e do professor orientador. Lembrando que essa assinatura não vai precisar vocês fazerem. Vocês vão mandar só preenchido e as assinaturas eu que vou estar coletando via SEI, tá bom? Aí, pessoal, quanto à atividade desenvolvida, vocês podem só colocar um resumo bem simples do que foi feito naquele encontro, tá? O local, vocês podem estar colocando aqui se foi via Google Meet, se foi só pelo WhatsApp, porque pode acontecer do professor estar fazendo a orientação só pelo WhatsApp, só pelo e-mail, sem necessariamente estar fazendo encontro via Google Meet e tal, e aí vocês colocam certinho, tá bom? A orientação que foi dada aquela semana aqui, tá bom? Então, se foi pelo Meet, foi pelo WhatsApp, foi via e-mail, tá? E aí vocês vão registrar isso certinho. Aí vocês vão fazendo esse documento ao longo do semestre, tá? Vai preenchendo, se dá outras folhas, não tem problema, pode ter quantas folhas for necessário, tá? E é um campo aqui para cada dia. Se você encontrar mais de uma vez por semana, também pode fazer primeiro um dia, depois o outro, assim sucessivamente, não tem problema. Não tem limite de quantas páginas. Vocês podem ir continuando essa tabela aí até passar, tá? Sem problemas. Não precisa fazer uma folha, terminou a folha, faz outra. Não, pode continuar um documento só, porque aí depois quando eu colocar no SEI, também vai ficar um documento só, certo? E aí vocês só vão entregar para mim quando vocês estiverem querendo já defender e já for requerer a banca, tá bom? Esse é um dos documentos solicitados na hora da formação da banca. Então, tem algumas perguntas aqui no chat. O Anderson? E professor, estava perguntando, queria saber se tem uma quantidade mínima aí de reuniões, de horas, não sei, se é 20, 30, não sei quanto é no mínimo aí. Não, então, na verdade, isso daí consta, tem que ter uma carga horária mínima de 100 horas, se eu não me engano, 100 horas de orientação para que você possa estar fazendo TCC. Mas essa questão do limite, a gente não está cobrando, viu, Anderson? Você pode realmente colocar as que aconteceram. É um mero documento de formalização para dizer que realmente houve orientação. Inclusive, em outros períodos, eu acredito que os professores não estavam nem cobrando, né? Mas como eu estou como supervisor de estágio agora e eu não gosto de deixar brecha para ter problema depois, pelo menos fazendo esse documento já vai estar servindo, tá? Aí a gente não vai estar se atentando muito a essa quantidade mínima de horas, não, tá? Mas, se a gente for seguir a risca, é 100 horas que tem que ter de orientação para o estagiário, para os acadêmicos poder defender o TCC deles, tá bom? Só que a gente não vai se apegar a esse detalhe, beleza? Aí pode preencher só o que você realmente fizer com o teu orientador, que já vai estar valendo. Certinho, Anderson? Júlio, você levantou a mão? Alô, teste. Pode falar. A minha dúvida era a mesma dele. Era a mesma. Ah, beleza. Eu ia perguntar se tinha algo mínimo. Porque no caso eu e o Adeilson, os nossos encontros ocorrem quando tem alguma dúvida ou alguma coisa, alguma novidade, alguma dúvida na gestão do trabalho. Eu vou escrevendo. E a maioria das dúvidas são coisas bem simples e a gente resolve tudo pelo WhatsApp, bem na hora mesmo. Estou escrevendo. Tudo isso pelo WhatsApp vocês podem registrar aí também, entendeu? Teve como ativar o WhatsApp lá, volta na conversa, vê que data que foi, de que hora até que hora mais ou menos que hora vocês conversaram, anota lá o que vocês trataram e já registra lá o WhatsApp, que isso daí é válido, tá bom? Bom, professor.
Certo. O Misael teve uma pergunta aí interessante, questão do tema. Quem quiser mudar o tema e o orientador do pré-projeto pode, né? Então, é aquela questão. Poder pode. A gente não orienta, né? Se você já tem um trabalho escrito no pré-projeto e aí você vai fazer o TCC, já faz logo o mesmo tema, porque você já tem meio caminho andado. Muito do que você vai precisar para o TCC já está pronto no pré-projeto. Mas existem situações que você acaba precisando trocar, né? Por quê? Às vezes o orientador seu já não está mais na instituição, ou ele está sobrecarregado demais e não quer mais te orientar, ou vários outros fatores. Então realmente é necessário que mude, né? E aí pode, não tem problema não, viu, Misael? É aquela questão. Por isso que é pedido agora o documento de formalização do TCC. Agora que está valendo, né? Geralmente vocês mantêm o mesmo, mas quem quiser mudar não tem problema não, tá? Agora, se for mudar depois de ter formalizado pelo aquele outro documento, aí vai precisar apresentar uma justificativa muito boa, tá? E o tema também. Se precisar mudar também não tem problema, pode mudar, né? Desde que seu orientador esteja de acordo, tá bom? Então não é errado não, pode acontecer e vocês têm autorização. Desde que seja bem justificado o motivo, tá? Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Certinho. Então, eu gostaria só de reforçar vocês a estarem fazendo... Quem não fez ainda, eu vou até repetir o nome dos que já fizeram, tá? O Júlio César, Tiago, Giovanni, João Pedro Nogueira, Tainá, Amanda, Marcelo, vocês já mandaram, né? A Amanda vai só corrigir a questão das datas, mas vocês já me mandaram. Os demais tem até semana que vem, no máximo, para mandar esse documento para mim, tá bom? Já foi explicado em aulas anteriores como é que faz, tá tudo gravado, disponibilizado lá no Google Sala de Aula, tá? E sobre a aula de hoje, a frequência já está disponível também no Google Sala de Aula. Preencham por lá, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida a gente está à disposição. Eu vou estar fazendo amanhã essa documentação de vocês lá via SEI para vocês já estar assinando, beleza? E é isso, só reforçando também aqueles que receberam um convite do Meet no e-mail dessa chamada, aceitem, tá? Mandei lá o convite, porque aí vocês não precisam ficar solicitando autorização para entrar na aula, tá? Porque às vezes eu estou falando, aí alguém solicita, aí eu tenho que parar, aceitar e continuar. Aí, às vezes perde raciocínio, tá bom? Então aí vocês aceitem lá para vocês já terem autorização automaticamente. Pode falar, Londerson. Professor, é para colocar só as reuniões que, entre aspas, a gente teve a partir de agora do segundo semestre, só agora, exatamente. Só de agosto para frente, né? De agosto para frente. Ah, não, beleza, então. Beleza. Tranquilo, então é isso, pessoal. Boa noite a todos. E não esqueçam de preencher a frequência lá no Google Sala de Aula. Boa noite, professor.